Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Mateus 17, 14 a 21. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético, tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular, perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho do grão de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai daqui, vai para lá, ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Amém? Oremos. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra lida neste momento. Obrigado, Senhor, pelas canções, pelo testemunho que nós ouvimos nesta noite, pela declaração, Senhor, demonstração de afeição por parte do Ministério Infantil, seus líderes. Nós te louvamos, Senhor, por todas as coisas. E peço humildemente a tua ajuda neste momento para que o Espírito do Senhor possa dar-me inspiração para ministrar esta palavra à tua igreja. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus queridos, esta passagem que nós acabamos de ler na Bíblia, ela se encontra nos 3 evangelhos que também são conhecidos como evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E em cada um desses evangelhos, o autor sagrado ou os autores sagrados, eles contam esta história do menino que sofria de uma opressão maligna e que foi curado por Jesus. Marcos, se você quiser ler a história com mais detalhes, você pode ler esta mesma história em Marcos capítulo 9, no versículo 14 até o 29. Já em Lucas, no capítulo 9, nós temos a história retratada sob um outro ângulo, onde Lucas fala sobre Jesus e os discípulos passarem uma noite de oração no monte. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus para uma vigília, mas a Bíblia diz que quando já era tarde da noite, os discípulos dormiram enquanto Jesus permaneceu orando. Mais tarde, já de madrugada, os discípulos acordam e eles têm ali uma visão de 2 homens que estavam conversando com Jesus. E de repente aqueles 2 homens vão se afastando lentamente de perto de Jesus. E no mesmo instante, uma nuvem começa a cobrir todo o monte, a visibilidade fica praticamente impossível. E no meio daquela nuvem que cobre o monte, os discípulos ouvem uma voz dizendo: este é o meu filho amado, este é meu filho escolhido, escutem o que ele diz. Eu não sei com relação a vocês, mas eu posso falar de mim. Se eu estivesse no monte com alguém orando e de repente acontecesse algo parecido, eu ficaria como os discípulos de Jesus. Eles ficaram muito assustados com aquilo que viram. Os discípulos estavam calados diante daquela manifestação sobrenatural que teve no monte. Então Jesus disse para eles: olha, o que vocês viram aqui, vocês não devem falar para ninguém até o dia em que eu ressuscitar. Manhã seguinte, os discípulos descem do monte. Eles estão cheios de poder. Os discípulos estavam tomados por grande emoção diante de tudo aquilo que eles viram Jesus manifestar. E mais adiante os discípulos se deparam com uma multidão que estavam aguardando
a descida de Jesus do monte. Então ali eles começam uma batalha teológica, os discípulos começam a discutir com algumas pessoas que estavam ali na multidão, os escribas e fariseus. Quando Jesus desceu depois dos discípulos, ele percebeu que havia ali um início de uma discussão acalorada em torno das Escrituras. E aí eu paro a palavra por aqui para dizer para vocês algumas lições que eu aprendi quando eu li esse texto. Primeiro, o caminho, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. O caminho entre o entusiasmo, depois de uma experiência espiritual, sobrenatural, até a vergonha pela falta de fé é muito curto. Os discípulos desceram do monte, eles estavam motivados, eles estavam tão cheios ali de emoção, que eles queriam construir 3 tendas, uma para Jesus e 2 tendas para os homens que eles viram conversando com Jesus, que o Pedrão, que estava dormindo, acabara de acordar, imaginou que era Moisés e Elias. E aí eu aprendo o seguinte, que uma pessoa tomada pelas emoções não pensa racionalmente. Quando alguém se permite ser dominado pelas emoções, a pessoa geralmente perde a razão, o senso comum das coisas. Então Pedro, diante daquela cena, o sujeito acaba de acordar e ele vê 2 personagens falando com Jesus e ele logo deduz que aqueles homens eram Moisés e Elias. Aliás, eu já vi muitos pregadores pregando por aí dizendo que Moisés e Elias apareceu para Jesus no monte. Uma pessoa levada ou tomada pela emoção, diante de um acontecimento sobrenatural, pode fazer coisas ou dizer coisas sem pensar. Tanto que Lucas, quando narra esta história, ele diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. Os discípulos de Jesus, diante daquela experiência que para eles era uma experiência sobrenatural, eles se mostraram cheios de fé quando desceram do monte. Mas logo adiante, eles se deparam com um desafio de um jovem que necessitava de cura. E diante deste desafio, os discípulos de Jesus, que estavam tão motivados durante a noite e madrugada, eles demonstraram absoluta falta de fé. Mas uma coisa que eu aprendo nesta passagem, queridos, que nós devemos ter muito cuidado quando ouvimos pessoas regidas pelo sensacionalismo e pelas emoções. Porque muitas vezes essa demonstração de fé por algo incomum que aconteceu, pode no momento seguinte, como aconteceu com os discípulos, se mostrar uma fé fraca, uma fé que não resiste a um desafio quando é provada. É por isso que eu diria aos irmãos que existem muitas pessoas que vivem procurando por estas experiências, ao invés de manter a sua fé firmada em Deus, ao invés de obedecer o que Jesus ensinou acerca da oração, do jejum, da vigilância, da leitura da sua palavra, que é a fonte de conhecimento acerca da vontade de Deus. Então, voltando para a história, Jesus percebe que havia ali uma discussão teológica acalorada. De um lado estavam os discípulos de Jesus, que passaram a noite no monte orando ou dormindo. Do outro lado estão os escribas, representantes da lei. E eles estão discutindo algo que aparentemente era simples para Jesus, mas não para eles. Porque eles estavam discutindo sobre a questão da falta de capacidade para expulsar o demônio de um jovem. Então eu imagino
que de um lado os escribas, eles estão encurralando os discípulos de Jesus e perguntando para os discípulos: vocês não passaram a noite com seu mestre? Vocês não são cheios de poder como seu mestre? E agora vocês não conseguem curar uma criança que está endemoniada? E os discípulos do outro lado discutiam com os escribas e diziam a mesma coisa: mas vocês são os doutores da lei, vocês conhecem a palavra e vocês também não têm poder para curar a criança. Ou seja, os dois grupos, eles tinham uma dificuldade enorme em aceitar a autoridade espiritual do outro. Então vejam que talvez, se os discípulos de Jesus não estivessem tão interessados na disputa teológica sobre qual grupo tinha autoridade divina, sobre qual grupo tinha poder para realizar o milagre, eles talvez tivessem curado o rapaz. Às vezes, queridos, as pessoas deixam de experimentar o milagre de Deus. Vejam bem, Deus quer fazer o milagre, mas às vezes o foco das pessoas está tão focado, em si, no seu grupo, na sua denominação, ao invés de reconhecerem a glória de Deus. Ao invés dos discípulos deixar de lado a discussão e voltar-se para o menino e ajudar aquele pai que estava desesperado, pedindo pela cura do menino, os discípulos estavam discutindo quem era melhor. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Vem para a igreja X, porque na igreja X você terá os seus problemas resolvidos. Olha, peça para fulano orar, porque a oração do fulano é mais forte. E muitas vezes essas disputas entre grupos ou entre pessoas para saber quem tem mais poder, quem tem mais autoridade, acaba anulando a manifestação do poder de Deus. Jesus entrou naquela questão. Quando Jesus se apresenta, o cenário muda totalmente. Porque o povo, a multidão que estava ali ao lado, acompanhando a discussão entre os discípulos e os escribas, quando eles viram Jesus, a Bíblia diz que eles correram em direção de Jesus para cumprimentá-lo. O povo se voltou para Jesus, e aí eu fico me perguntando, por que o povo deixou de lado os discípulos, deixou de lado os escribas e foram ao encontro de Jesus? Certamente Jesus, que não dormiu na vigília, Jesus que passou a noite orando, Jesus que passou a noite clamando a Deus, Jesus ainda estava naquela manhã revestido daquela glória, da autoridade que veio sobre ele por causa da oração. Então o pai do jovem vai ao encontro de Jesus, ele deixa os dois grupos discutindo, e ele vai ao encontro de Jesus e olha o que ele disse para Jesus: mestre, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, para que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Ou seja, todo aquele entusiasmo que os discípulos apresentaram na manhã após a vigília se perdeu diante daquela situação onde o menino necessitava ser curado. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, eu não lembro se foi essa semana ou foi a semana passada, eu tive uma conversa teológica com o Ale aqui na igreja. Eu aproveitei para conversar um pouco com ele e questioná-lo sobre essa passagem. E a verdade é que os discípulos de Jesus, eles tinham um problema muito sério e também um problema comum de muitas pessoas. Os discípulos de Jesus, eles tinham uma dependência emocional e espiritual negativa muito grande em relação à pessoa de Jesus. Ou seja, os discípulos, eles somente se sentiam seguros quando Jesus estava presente fisicamente ao lado deles para resolver as questões. Então, quando Jesus ele se apresenta, de certa forma, os discípulos se sentem aliviados, porque agora o mestre estava ali para fazer o milagre. Só que Jesus,
Eu não sei se isso já aconteceu com você alguma vez. Alguém aqui já teve alguma noite mal dormida, e aí você acorda de manhã, aliás, nem dormiu à noite, né? E você sai talvez para trabalhar, e alguém começa a te questionar ali, e você fica um pouco fora de controle. Jesus, ele passou a noite orando, ele não dormiu. E quando ele chega ali, o que ele encontra? Os discípulos discutindo. Ao invés dos discípulos estar ajudando o povo, os discípulos estão questionando os escribas acerca da lei. Então Jesus, ele tem uma palavra muito dura, porém verdadeira. Ele diz assim para os discípulos e para todos que estavam ali: gente perversa, gente má, gente sem fé. Jesus estava indignado com a falta de fé daquelas pessoas. Era uma situação simples para ser resolvida. Uma situação em que os seus discípulos tinham poder para resolver, mas não puderam resolver. Queridos, se você olhar a história dos evangelhos, de Jesus nos evangelhos, você vai ver que Jesus, ele sempre se perturbava. Jesus ficava indignado quando as pessoas mostravam falta de fé. Até mesmo seus discípulos. Ou seja, a insuficiência de fé dos discípulos provocou toda aquela situação. E aí, se você puder, anote isso também. Uma fé insuficiente, ou seja, uma fé débil, uma fé fraca, uma fé incapaz, ela produz a incredulidade. E a incredulidade, ela gera o pecado, porque a falta de fé, a falta de confiança em Deus, gera o pecado. E o pecado, ele acaba atingindo a mente e o espírito da pessoa e afeta as suas ações, a maneira como a pessoa lida com as questões do dia a dia. Uma pessoa que tem uma fé débil, uma fé fraca, ela vai, mesmo que ela não queira, mas ela vai sentir-se fragilizada, tanto espiritualmente como intelectualmente na mente. E isso vai afetar a maneira como ela trata as questões do dia a dia. A incredulidade, ela impede que a pessoa tenha o conhecimento da realidade física e espiritual. Ou seja, a falta de fé, ela impede que a pessoa seja capaz de compreender o porquê as coisas acontecem e como as coisas serão resolvidas. Então Jesus, indignado com a falta de fé dos discípulos e daquelas pessoas, ele continua e disse: gente má, gente perversa, sem fé, até quando eu ficarei com vocês? E aí, minha gente, Jesus foi um pouquinho mais duro. Ele falou assim: até quando terei de aguentá-los? Eu estava dizendo aqui para o Alê no dia, eu falei: o que você acha? Jesus perde a paciência ou não perde? Perdeu a paciência aqui. Porque depois de uma noite de oração, ele encontra-se com os discípulos que estavam com ele na oração, estão todos enfraquecidos. E Jesus sofre quando ele vê a incredulidade dos discípulos, quando ele vê a fraqueza e a estupidez dos discípulos em relação ao mundo espiritual. Jesus sabia que ele não estaria para sempre com os discípulos, que ele haveria de morrer. Ele já tinha dito isto para os discípulos. Mas quando eu falei da dependência emocional e espiritual que os discípulos tinham, se você continuar lendo os textos adiante, você vai ver que quando Jesus, ele fala novamente aos discípulos que ele morreria e que depois ele ressuscitaria, sabe o que aconteceu? Ao invés dos discípulos glorificarem a Deus, porque Jesus venceria a morte, a Bíblia diz que os discípulos ficaram tristes. Então vejam que, diante dessa situação, Jesus olha para a criança que está ali, sofrendo uma enfermidade causada por espírito maligno. E Jesus repreende aquele demônio. Irmãos, o negócio foi tão rápido ali, que Jesus chegou para o menino, expulsou o demônio e falou para o pai do menino: pode levar a criança para casa, está curado. Os discípulos ficaram
calados. Os escribas saíram de fininho, foram embora. A multidão começou a glorificar a Deus. E aí mais tarde, quando os discípulos têm a oportunidade de estar a sós com Jesus, Pedro então se dirige até Jesus e fala assim: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus, eu não entendo. Nós estávamos discutindo com os fariseus quem teria poder para curar a criança. Você chegou, disse umas palavras e resolveu. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Vejam, queridos, que os discípulos eles tinham poder para expulsar demônios. Mas diante de uma experiência nova, por não compreenderem a realidade do mundo espiritual, ao invés deles se voltarem para a criança e orar, expulsar o demônio da criança, eles se deixaram levar por uma discussão tola com os escribas. E por causa disso eles perderam o foco. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que Jesus não estava dizendo aqui que os discípulos não tinham fé. Tanto que Jesus falou assim: vocês não conseguiram expulsar o demônio porque vocês não tinham fé suficiente. Noutra versão diz: porque a fé de vocês era pequena. Então o problema aqui não era a falta de fé. O problema aqui dos discípulos era outro, era a falta de foco. Porque embora eles tivessem o poder para operar o milagre, mas os discípulos, eles se deixaram levar. E aí quantas vezes, queridos, que nós também podemos estar diante de alguma situação onde Deus quer nos usar para fazer algo extraordinário. Deus quer nos usar para fazer algo diferente, sobrenatural. Mas às vezes nós, pela falta de compreensão de como se dá as coisas no mundo espiritual, não percebemos que as coisas paralelas que estão acontecendo estão roubando o nosso foco e estão tirando de nós a oportunidade de realizar o milagre que Deus quer que façamos. Para você ter uma ideia, eu estava pesquisando na Bíblia, e esta não foi a única vez que os discípulos de Jesus se mostraram fracos na fé. Uma vez a Bíblia diz que Jesus estava falando sobre as preocupações da vida e a provisão que Deus dá aos seus filhos diante das preocupações, das necessidades da vida. E aí Jesus falou assim para os seus discípulos: Deus, Ele veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece. Então é claro que Deus também vestirá vocês que têm uma fé pequena. Porque os discípulos estavam preocupados. E Jesus estava dizendo para eles: olha, esta fé que vocês têm aí, ainda que ela seja pequena, acreditem, Deus vai suprir. Numa outra ocasião, os discípulos estavam diante de uma tempestade muito forte. Jesus está no barquinho com os discípulos, e de repente, eles começam a gritar e falar: Senhor, socorre, nós vamos morrer. Mas Jesus estava no barco, irmãos. E aí Jesus se levanta e fala assim para eles: por que vocês são tão medrosos? Como é pequena a fé de vocês. E na mesma hora, com uma única palavra, Jesus ordenou, o vento aquietou, o mar se acalmou, tudo ficou calmo. Numa outra ocasião, Pedro, ele tem um encontro com Jesus que está caminhando sobre as águas, e Pedro fala assim: Senhor, se é realmente o Senhor que está vindo aí, então manda eu ir ter contigo. E Jesus falou: Pedro, pode vir. Sai do barco, anda sobre as águas. Mas lá em Mateus 14, 30 e 31 diz assim, que quando Pedro pisou na água, ele sentiu a força do vento. E com medo começou a afundar. E aí ele gritou: Senhor, socorre. E Jesus falou: Pedro, como a tua fé é pequena. Os discípulos, eles estavam acostumados a sempre ter a presença física de Jesus na hora da necessidade para socorrê-los e fazer o milagre. Numa outra ocasião, Jesus ordenou aos discípulos que eles deveriam ir para uma outra banda do lago.
E os discípulos, todo entusiasmados, entraram no barco e vão com Jesus. E quando chega do outro lado, Jesus está operando milagres, está curando, está expulsando demônio, fazendo muitas maravilhas. E de repente alguém sente fome. E aí os discípulos começam a perguntar um para o outro: você trouxe os pães? E o outro disse: não, eu deixei para você. E o outro: não, mas você não falou comigo. E de repente a Bíblia diz assim que Jesus ouviu que eles estavam questionando, que eles estavam discutindo, porque ninguém lembrou dos pães. E aí Jesus falou assim: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês estão brigando só porque esqueceram o pão? Aí ele fala: como é pequena a fé que vocês têm? Vocês ainda não entenderam. Aí Jesus diz para os discípulos: não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Vocês lembram quantos cestos vocês encheram e agora vocês estão reclamando porque não tem pão? Porque Jesus era a provisão. Queridos, qual é o tamanho da fé que os discípulos deveriam ter? Esse é o ponto principal que eu queria trazer para vocês nesta noite. Jesus falou assim: vocês não conseguiram expulsar o demônio porque vocês não tinham fé suficiente. Porque se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte: saia daqui, vai para lá, ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Eu fui pesquisar na internet hoje à tarde. A semente de mostarda não é a menor semente. Se alguém falou para você que é a menor semente, não é a menor semente. Mas por que Jesus usa o exemplo da semente de mostarda? Simples. Porque embora seja uma semente minúscula, ela é poderosa em comparação ao tamanho da planta que ela produz. Sabe qual é o tamanho de uma semente de um grão de mostarda? 2 milímetros. Alguém sabe o que é 2 milímetros? É isso aqui, vocês estão vendo? Dá para ver o tamanho? Não dá. 2 milímetros. Porém, esses 2 milímetros, uma semente de 2 milímetros, é capaz de produzir uma planta que na idade adulta chega a 3 metros. E aí eu comecei a fazer umas contas. Me ajudem aí os matemáticos se eu estiver equivocado. Mas 1000 milímetros é 1 metro. 10 milímetros é 1 centímetro. Então 1000 milímetros é 1 metro. Jesus estava dizendo que uma semente, ela é capaz de produzir uma planta do tamanho de 3.000 milímetros, que são 3 metros. O que isso significa? Que a semente de mostarda, desse tamanhozinho que você está vendo aqui, ela se multiplica 1.500 vezes o seu tamanho. Para você entender, vamos falar de dinheiro porque o povo entende melhor. Vamos imaginar que você pega 100 reais. E aí você, com esses 100 reais, você vai lá, cava um buraquinho e planta 100 reais. Não vai fazer isso não, irmãos. É só um exemplo, pelo amor de Deus. Não vai dizer que o pastor mandou você plantar 100 reais, não. Mas você pegou, cavou o buraco, colocou 100 reais. Aí depois de uns dias você volta lá, você cava o buraco e você encontra 150 mil reais. É um bom negócio ou não é? É isso que Jesus estava dizendo. Para você entender o tamanho da semente comparado com o tamanho que ela pode produzir. Então Jesus estava falando sobre o poder da fé, que pode produzir muito mais do que aquilo que você é capaz de esperar. As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não chegou à mente, ao coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Então vejam bem, Jesus estava dizendo aqui, que embora a semente de mostarda seja realmente pequena, o potencial dela é notável, ela pode produzir uma grande planta. E aí eu quero trazer uma palavra de bênção sobre a tua vida hoje, dizer o seguinte, que se a tua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, 2 milímetros apenas, ela pode produzir coisas notáveis, incríveis, poderosas na tua vida, se você confiar no Senhor. Olha que coisa linda. Mais uma coisa só, eu não vou pregar a mensagem inteira não. Só mais uma coisinha para você guardar.
Outro ponto que me chama a atenção é a origem da planta. Vejam bem, a semente de mostarda, ela produz uma planta chamada abacaxi. Amém, irmãos? É isso mesmo? Semente de mostarda produz abacaxi. Não, mas você pode colher semente de mostarda no pé de abacate. Também não? Por que não? A semente de mostarda é resultado do quê? Da planta que produz a semente. Ou seja, uma planta com a mesma natureza. O que eu quero dizer para você com isso? Que da mesma forma, a fé que nós devemos ter, a fé capaz de operar milagres, de fazer grandes realizações, ela precisa ser uma fé que tenha a sua origem em Deus. Deu para entender? Se a fé, ela tiver uma origem em você, nos seus valores, na sua crença, na sua tradição, na sua cultura, na sua religião, esta fé é insuficiente. Ela precisa ter a origem em Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: conservemos os olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ou seja, a origem da fé precisa estar em Deus. E a pessoa que produz essa fé, ainda que seja em quantidade mínima, ela pode fazer coisas grandes. Foi o que Jesus falou: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer ao monte: sai daqui e vai para lá, e assim será feito. Eu fiquei pensando, por que Jesus usou essa expressão do monte? Vocês podem dizer este monte, esta montanha. Naquela época, era muito comum nos dias de Jesus, os judeus apelidar os rabinos, os mestres que eram eruditos, que eram notáveis na inteligência, no conhecimento da lei, no caráter. Eles eram chamados de removedores de montanha. Então Jesus, ele pega um exemplo que era comum naquela época, para dizer aos discípulos o seguinte: olha, assim como os homens são notáveis pelo conhecimento, pelo caráter, pela inteligência que eles têm, e são reconhecidos como removedores de montanha, vocês serão também conhecidos como removedores de montanha, se tiverem fé. Você não precisa ter a inteligência do rabino, você não precisa ter o conhecimento do rabino, mas se você tiver fé, Jesus diz assim: vocês vão fazer coisas impossíveis. Amém, queridos irmãos? Como você pode obter essa fé que rompe o impossível? Eu vou só dizer uma palavra para vocês. Os discípulos de Jesus, eles tinham fé. Eles estavam revestidos de poder, mas eles perderam o foco quando deixaram de lado o doente e foram discutir com os escribas e fariseus. Eu quero só dizer uma palavra. Eu estava hoje à tarde meditando nesta palavra, e então me veio ao coração uma palavra para dizer para vocês: nós não podemos perder o foco. A nossa fé, que se originou em Jesus, ela precisa permanecer firmada em Jesus. Ou seja, há muitas discussões acontecendo que interrompem a ação, o poder de Deus, a manifestação de Deus na vida da igreja. E nós precisamos olhar com mais atenção para a palavra de Jesus e orar. Nós precisamos jejuar. Jesus falou aqui sobre jejuar, consagrar. Nós precisamos focar nas coisas do reino. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para vencer os desafios e operar coisas extraordinárias, como Jesus disse: vocês poderão fazer coisas incríveis. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor Deus abençoe vocês em Cristo, assentados como vocês estão aí. Feche os olhos, eu quero orar por você neste momento. Qual é o tamanho da tua fé? Se você tiver uma fé pequena, que tem apenas 2 milímetros, como um grão de mostarda, é o suficiente para você receber 1.500 vezes mais aquilo que você deseja diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela tua vida, abençoando você e a tua família,
abençoando aqueles que estão nos lares neste momento acompanhando esta reunião de culto. Que o Senhor faça crescer, multiplicar, abundar no coração, na mente de cada um, esta fé poderosa que tem a sua origem em Deus. E que esta fé possa te levar a realizar coisas extraordinárias para o reino de Deus.